Nós somos os últimos. Somos a última geração a ser melhorada, a última geração a estar intelectualmente sozinha, a última geração a ser limitada pelos nossos corpos. Não. Nós somos a primeira geração a ser melhorada, aumentada, a primeira geração a estar intelectualmente junta, a primeira geração a ser limitada apenas pela nossa imaginação. Estamos antes e depois equilibrando-nos no fio de uma navalha, num horizonte de eventos da singularidade. E que esta sublime transição está sendo realizada e despercebida pela maioria das pessoas, o que por si só é notável. Nós somos privilegiados por viver nessa época e por nascermos bem no precipício da maior mudança de paradigma da história da humanidade. Que a única coisa que se aproxima da importância dessa realidade é encontrar mentes semelhantes que percebam o mesmo e ser capaz de fazer a conexão entre todos esses elementos. Bem-vindos ao novo mundo que aí está. Nós tivemos no dia 18 de outubro, agora, de 2023, a declaração do secretário de imprensa do Pentágono, brigadeiro-general Pat Ryder, sobre o relatório anual sobre os fenômenos anômalos não identificados, ou APIs, ou os OVNIs. Isso foi no dia 18 de outubro desse ano. Agora, já, saiu agora. Então, a notícia que eu estou colocando para vocês, que são no dia 18, onde eles falam que o Departamento de Defesa ao gabinete do diretor da Inteligência Nacional entregaram ao Congresso o relatório anual sobre os fenômenos anômalos não identificados, ou APIs, conforme exigido pela Lei de Autorização da Defesa Nacional, NDAA, para o ano fiscal de 2022, conforme alterado pelo NDAA para o ano fiscal de 2023. Eles falam o seguinte, a declaração do secretário foi: analisar e compreender as ameaças potenciais representadas pelos OVNIs é um esforço colaborativo contínuo envolvendo muitos departamentos e agências. E o departamento agradece ao Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, ODNI, e outros departamentos e agências contribuintes por seus esforços colaborativos para produzir este relatório. A segurança do nosso pessoal de serviço, das nossas bases e instalações e a proteção e segurança das operações dos Estados Unidos em terra, nos céus, nos mares e no espaço são fundamentais. E levamos a sério os relatórios de incursões de nosso espaço designado terra, pelo mar ou espaço aéreo, examinando cada um deles. O Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios, a AARO, está liderando os esforços. Tem várias siglas, do DOD, em coordenação com o ODNI e outras agências governamentais, para documentar, analisar e, quando possível, desenvolver relatórios sobre os OVNIs, usando uma estrutura científica rigorosa e uma abordagem baseada em dados. O relatório da UAPs desse ano cobre relatórios do dia 31 de agosto de 2022 até abril de 2023. Bem como qualquer relatório de UAP de períodos anteriores que não foram incluídos em um relatório anterior. A RO recebeu um total de 291 relatórios nesse período, sendo 274 que ocorreram durante esse período, e outros 17 ocorreram de 2019 até 2022. Mas não foram incluídos em relatórios anuais anteriores. Isso levou o total de casos que a AARO estava analisando para mais de 800. Isso em 30 de abril de 2023, até dia 30 de abril. Então, estou mostrando para vocês aí o link, vou mostrar algumas páginas nesse vídeo, mas não vou ler o relatório todo, que é uma chatice.
é bem técnico e não vai esclarecer nada daquilo que nós estávamos esperando. Apenas a coisa está andando. Eles vão dizer que precisam de mais equipamentos, de sensores mais calibrados. Eles dizem que é um descalibramento, o sensor descalibrou, aí a imagem ficou um pouco borrada e tal, etc, etc. Nós temos imagens incríveis, né? Então, essa autoridade, inclusive, quando eu vou mostrando para vocês depois, a capa do relatório, é o relatório não classificado, porque existe o outro classificado. Entenderam como é que a coisa funciona? Então, eu vou mostrar para vocês algumas páginas e o link para quem quiser, clica lá, está liberado para todo mundo. Não precisa ser ufólogo com carteirinha, não, pode entrar lá. E é em inglês, evidente, usa o translator aí, o tradutor universal, funciona muito bem, dá para entender. O que não entender, vai no dicionário, pergunta, etc. Mas investiguem, olhem tudo. Como eu sempre falo, assistam outros canais, assistam o meu, filtrem, façam uma análise. Política e geopolítica é a mesma coisa, nem canal da direita, canal da esquerda, canal do sei lá da onde. Façam a filtragem, a análise, ver qual é a cara de pau de cada um, com quem é que está mentindo e empurrando narrativas, né? Por isso que nesse vídeo eu não vou falar de política, geopolítica, porque já existe uma quantidade enorme de canais falando sobre isso, nós já conversamos no vídeo passado, estamos aguardando que as coisas se resolvam e conversem, antes que o caldo entorne de vez. E aí nós vamos falar sobre a NASA. Tem um ditado em inglês que é love to hate. Nós amamos odiar. Amamos odiar a NASA, a NASA, né? Estamos sempre falando dela, porque ela mente que não sente. É uma coisa incrível. Vamos continuar a falar, porque tem muita história embutida. Eu fiz um vídeo sobre ela, agora eu vou fazer um mais estendido com vocês, ok? Então vamos lá. Pois bem, a NASA, como nós conhecemos há mais de meio século, ela tem sido apenas uma mentira. E até onde vai a hipocrisia dessa turma toda? Eu vou comentar sobre o livro do Richard Hoagland. Ele publicou esse livro em 2007, chamado A Missão Sombria, Dark Mission. Quem quiser encontra na Amazon. A Amazon não me paga nada, eu faço propaganda para ela. Então ele começa na introdução do livro, ele fala: meu nome é Richard C. Hoagland, e como afirma uma breve página da biografia dos autores na internet, eu fui de fato consultor da NASA para o Goddard Space Flight Center na era pós-Apollo, da missão Apollo, e conselheiro científico da Walter Cronkite e da CBS News para eventos especiais. E também trabalhou aconselhando a CBS sobre a ciência das missões da NASA para a Lua e Marte. Isso durante o programa Apollo. E atualmente, acho que ainda continua, ele está com 80 e poucos anos, depois eu vou ver direitinho. Mas ele é mais velhinho um pouco do que eu. Ele dirige um grupo independente de vigilância e pesquisa da NASA, chama-se a Enterprise Mission. Eles trabalham tentando descobrir o quanto que a NASA encontrou no sistema solar nos últimos 50 anos, isso na época, em 2007. Já tem mais coisas que eles encontraram. E ele diz que ele quer saber o que a NASA escondeu e, na verdade, foi arquivado silenciosamente, fora da vista das outras pessoas, como material classificado, portanto, totalmente desconhecido pelo povo americano e pelo povo do mundo, quem acompanha. Então, ele diz que ele escreveu esse livro junto com o Mike Barra. Eu já comentei, o Mike Barra está, inclusive, no meu Facebook. Eu não tenho andado muito no Facebook, está muito chato, muito censurado. É difícil, qualquer coisa que você fale, eles bloqueiam, pode dar um castigo, etc. Está uma grande babaquice. O cara é um idiota. Criou uma coisa tão boa em conjunto com outras pessoas e não está sabendo administrar. Vai acabar o Facebook. E apesar de todos os problemas, o YouTube ainda é o melhor stream. Rede social é a melhor. Até então. Não tem outra por enquanto. E aí a gente vai sambando, vai dançando a música que eles tocam. Eles que são os donos. Eu sou apenas um mero convidado deles, né? Recebi um canal.
mas eles é que comandam. E eu também não tenho controle sobre as propagandas, viu? O canal está desmonetizado, mas a propaganda eles colocam lá de qualquer maneira, porque eles não vão deixar de ganhar dinheiro. Então, continuando lá com o Hoagland, ele diz que ele acha que exatamente queremos saber o que está acontecendo com a NASA em termos desses dados e essas informações confidenciais. E ele escreve no livro que não será uma tarefa fácil. Não, realmente não é. Quem viu o último relatório deles foi uma vergonha. Parece até o Segredo de Fátima, o terceiro que o Papa leu, uma porcaria, que não tem nada a ver com o que estava escrito. A predisposição da maioria dos americanos, mesmo depois de desastres como o do Challenger e da Columbia, é de uma série de outras naves espaciais desaparecidas que existem nas missões da NASA. Várias desapareceram misteriosamente. Isso é colocar a NASA em algum lugar no mesmo nível da Madre Teresa de Calcutá em termos de confiança e credibilidade pública. Ele comparou com a Madre Teresa, mas a Madre Teresa de Calcutá não é flor que se cheire, não. Leiam sobre ela, vocês vão tomar um susto. Ela não é aquela coisinha pura, não, viu? Bom, isso se deve, em grande parte, à incapacidade dos americanos, do americano médio, para não falar da mídia, de descobrir uma razão pela qual a NASA, ostensivamente uma agência puramente científica, iria realmente mentir. A NASA está erguendo bem alto o farol de nossos últimos verdadeiros heróis, os astronautas. Eu quero dizer que o que há a esconder em relação a rochas lunares, crateras e radiação espacial? O que eles escondem tanto isso? E não só a NASA, como outras agências, porque elas conversam entre elas, não vão ver daqui mais na frente do vídeo, como essa relação é estreita, apesar das diferenças políticas. Então, no entanto, mesmo uma sugestão de que a NASA, ou mais precisamente sua liderança, tenha levado a cabo qualquer tipo de agenda oculta durante mais de 50 anos, é, na melhor das hipóteses, recebida como descrença. A grande maioria dos quase 18 mil funcionários em tempo integral da NASA são, em nossa análise, a análise dele, né, todo mundo, de inocentes dos delitos dos poucos que iremos descrever. Quer dizer, a maioria dos funcionários não sabe o que está acontecendo. Isso é feito num think tank. Pouca gente sabe. Então, ele começa o livro falando, vamos começar a entender o caso extraordinário que estamos apresentando, tá? Dark Mission. Ele diz que vai colocar no livro, apreciar plenamente o que a NASA tem ocultado de forma bastante consciente, deliberada e metodicamente do povo americano e do mundo durante esses anos. E é necessário começar com o passado turbulento da NASA, especificamente relatos de suas origens no mundo geopolítico cada vez mais perigoso, um ambiente em que os americanos foram empurrados após a Segunda Guerra Mundial. Não só os americanos, como o mundo todo, como nós estamos vendo agora. A instituição governamental conhecida como NASA é um departamento do Poder Executivo que responde exclusivamente perante o presidente dos Estados Unidos. Uma agência criada através da Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço de 1958. A NASA é ostensivamente uma agência civil que exerce controle sobre a aeronáutica e atividades espaciais patrocinada pelos Estados Unidos. Mas, ao contrário da percepção comum do público e da mídia de que a NASA é uma instituição científica aberta e estritamente civil, é, de fato, uma grande farsa. É fato legal de que a Agência Espacial foi fundada discretamente com um adjunto direto do Departamento de Defesa, encarregada de ajudar especificamente a segurança nacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por meio de uma guerra fria na época, que estava cada vez mais profunda, e contra o seu principal adversário geopolítico na época, a União Soviética. E nós vamos ver, eram inimigos, mas no espaço não. Fizeram uma missão conjunta, um encontro de naves, no espaço em plena Guerra Fria. Uma situação que os mísseis estavam apontados, um para cada um, como estão agora. Mas quando se trata de Lua, Marte, espaço, a conversa é outra. Vamos lá. A carta original da NASA. Está escrito lá na carta original da NASA o seguinte, seção 305. A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço será considerada uma agência de defesa dos Estados Unidos para os fins do capítulo 17, título 35 do Código dos Estados Unidos. Numa outra seção, na seção 2 da lei, está a responsabilidade de defesa raramente discutida. O derradeiro enfraquecimento da contínua fachada pública da NASA como agência científica estritamente civil é bem escancarado aí. Na seção 205D, tem nenhuma informação da NASA que tenha sido classificada por razões de segurança nacional será incluída em qualquer relatório feito sobre essa seção.
Viu? Claramente, a partir dessa e de outras disposições de segurança incorporadas na lei, o que o Congresso, a imprensa e os contribuintes americanos conseguem ver das atividades finais da NASA, incluindo imagens intocadas e retocadas e dados sobre o que realmente está na Lua, em Marte ou qualquer outro lugar do mundo ou do sistema solar, depende totalmente do presidente dos Estados Unidos ou dos seus representantes legais do Departamento de Defesa. E na comunidade de inteligência também, na NSA, etc, etc, etc. Então, já ter classificado secretamente esses dados, isto é, diretamente contrário a tudo que temos sido levados a acreditar em relação à NASA há mais de meio século. Pois é. Depois que a NASA foi formada, antes da tinta secar, foi inaugurado, o projeto lei que deu a origem, que entre muitos outros objetivos detalhados, exigia o estabelecimento de estudos de longo alcance sobre os benefícios potenciais a serem obtidos e as oportunidades e os problemas envolvidos no uso de atividades aeronáuticas e espaciais para fins pacíficos e científicos. A NASA encomendou um estudo futuro formal sobre efeitos projetados sobre a sociedade americana e de suas múltiplas atividades planejadas, inclusive as secretas. Foi realizado como um contrato formal da NASA, na época com a Brookings Institution, é um conhecido think tank, uma empresa que trabalha de forma fechada, de pesquisadores com sede em Washington, D.C., esse estudo começou em 1959, foi oficialmente intitulado de, abre aspas, estudos propostos sobre as implicações de atividades espaciais pacíficas para assuntos humanos. Fecha aspas. A investigação multidisciplinar foi oficialmente submetida ao administrador da NASA no final de 1960, após a eleição da administração de Kennedy, do John Kennedy, que foi assassinado. Esse foi levado ao Congresso em abril de 61. Uma área de interesse em comum abordada no relatório, facilmente ignorada em meio a montanha de estatísticas e análises intermináveis, foi uma avaliação silenciosa, preste atenção agora, da quase certeza de uma descoberta de vida extraterrestre inteligente pela NASA. Embora encontros presenciais com ela, com a NASA, via extraterrestre, não teriam ocorrido nos próximos 20 anos, artefatos, aí é que está a história, os artefatos deixados em algum momento por essas formas de vida poderiam ser descobertos através das nossas atividades espaciais na Lua, Marte ou Vênus. O que eles querem dizer é que havia possibilidade de ruínas arqueológicas, prédios, oficinas, instalações abandonadas ou não na Lua, em Marte e em Vênus. E essa subseção discretamente inserida do Brookings é reveladora em muitos níveis e constitui a base documentada para isso que nós estamos falando agora. Você pensava que sabia da NASA, alguma coisa, mas na verdade não sabíamos nada, quer dizer, você, todos nós. A NASA tem ocultado e classificado deliberadamente seus aspectos mais significativos de descobertas feitas na Lua, em Marte, em Vênus, e isso tudo por questão de segurança nacional. A Brookings afirmou oficialmente que as expectativas da NASA de que a agência voaria para planetas próximos do Sistema Solar e seria, assim, fisicamente capaz, pela primeira vez, de confrontar extraterrestres bem no seu quintal, deveria ser estudado. Existem documentos. Várias pessoas sabiam que esse documento existia antes de torná-lo público. Ele foi tornado público em 1996, com a abertura de arquivos. Então, o que eu estou falando para vocês não é nenhuma teoria da conspiração, isso é oficial. Já comentei em outros vídeos, quem quiser pesquisar está lá, tem que ter paciência, vai lá, futuca. Tem alguns pesquisadores que facilitam, abrem esses arquivos, eu já coloquei várias vezes aí os links, pode ir lá pesquisar. Isso em 1996, toda essa história foi colocada em público.
E o Hoagland, ele continua no livro dele e vê, conforme você verá documentado mais adiante nesse livro, começando em meados da década de 60, com as espaçonaves não tripuladas, a NASA realmente descobriu seus artefatos extraterrestres na Lua e em Marte. Mas a agência nunca teve tempo, né, de contar isso ao resto do mundo. A NASA confirmaria clandestinamente, com essas primeiras sondas robóticas, e depois procederia o encobrimento dos primeiros restos impressionantes de uma antiga civilização tecnológica antiga e bem evoluída e extraordinária em todo o sistema solar. Quer dizer, a NASA confirmou, né, clandestinamente, que as sondas robóticas foram mandadas lá naquela década de 60, 70, encontraram restos de uma gigantesca civilização em todo o sistema solar. Exatamente como a Brookings Institution tinha previsto. 4 anos mais tarde, o programa Apollo daria pleno resultado e os próprios astronautas lunares iriam pessoalmente testemunhar e documentar extensivamente com dezenas de milhares de fotografias de alta qualidade, tanto na órbita lunar quanto na superfície, as extraordinárias estruturas semelhantes a vidro. Na Lua, as tripulações das missões Apollo também trariam aos laboratórios da NASA não apenas rochas, mas amostras reais de tecnologia antiga que encontraram, para esforços altamente confidenciais de engenharia reversa. Então aí, apenas um exemplo das antigas ruínas lunares semelhantes a vidro, que foram encontradas lá. As fotografias de alta resolução nunca chegam para nós. Toda vez que nós vamos ver fotografias da Lua no site oficial, etc., são fotografias até um certo limite, igual quem anda no Google Earth, você vai ampliando, depois não consegue mais. E já naquela época existiam máquinas de altíssima resolução. A Hasselblad foi um sonho de consumo toda a minha vida. A capacidade de resolução daquela máquina é impressionante. E outras, entre outras, Leica, etc. Vamos continuar, tem mais coisas interessantes aí. Esse é o vídeo primeiro de uma série que eu vou fazer só sobre a Lua e Marte. E a NASA, aquela que nós amamos odiar. Pois é, pessoal, eu queria agradecer a todos que têm colocado comentários lá. Que bom, isso é muito bom. Nosso canal é pequeno, mas nós não estamos dependendo de patrocínios, nada, não fico enchendo o saco de fazer pix, como eu disse, ganhar dinheiro é muito bom, mas nós preferimos andar um pouco mais livres, tá? Enquanto podemos. Alguém comentou, eu dei até uma resposta lá nos comentários, sobre a frase do vídeo 233, se não me engano, que eu falei sobre o amanhã, no final do vídeo, né? E que era de Shakespeare. Perguntou de onde é. Eu coloquei aqui. Isso aqui é Shakespeare. Olha o tamanho do tijolo. E a letrinha é pequenininha, no inglês clássico. Eu gosto muito. Então, aquele trecho é Macbeth. Cena 5, ato 5. Ato 5, cena 5. Né? Eu fiz uma tradução, porque o inglês é um inglês clássico, né? É um inglês complicado. Mas eu fiz uma adaptação. Ele fala o seguinte: haveria um tempo para tal palavra. Amanhã é amanhã e amanhã. Rasteja nesse ritmo mesquinho dia após dia, até a última sílaba do tempo registrado, e todos os nossos ontens iluminaram tolos. O caminho para a morte é empoeirada. Apague, apague, breve vela. A vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre jogador. Isso, se pavoneia e se preocupa em sua hora no palco, e então não se ouve mais. É uma história contada por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada. Pois é, Shakespeare. Fiz uma adaptação para colocar no nosso vídeo. Então tá aí a resposta. E nós vamos continuar esse vídeo, essa história da NASA, que é bem grande. Vou voltar a falar do Jack Pearson, da magia negra, da bruxaria, de como todas essas organizações estão ligadas com a magia, porque nada diferencia a magia da alta tecnologia.
Como é que esses caras entram e saem da nossa dimensão? O que foi feito, o que está sendo feito para haver um contato com essas dimensões? Uma corrida espacial nova. Quando eu era adolescente, havia corrida espacial entre a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos. Agora tem Índia, China, Japão, Israel, se sobreviver a essa guerra. Estados Unidos, União Europeia. Ali tem, como dizem, piada nos programas de humorismo no Brasil, né? Aí tem. E tem muita coisa. E há esse acordo entre estados, eu estou falando em governo, não, eu falo em nível estadual. Existe o segredo de Estado e o segredo de governo. O governo é um idiota, como esse que está governando o Brasil. Um governo maldito. E não abro mão disso. E olha que eu tenho um pensamento socialista. O socialismo não tem nada a ver com essa esquerda, com essa coisa chamada esquerda. Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu estou batalhando para voltar a fazer 2 por semana. Vai depender da saúde, cada vez capenga. Ninguém aqui é mais jovem. Então a gente às vezes enfrenta alguns probleminhas técnicos. Troca de óleo, reajuste no carburador, ainda usa carburador. Muito obrigado a todos vocês. A Magdalena manda um grande abraço. Estamos aqui curtindo um outono frio pra caramba. O frio já chegou. Já abrimos o armário dos casacos, já ligamos ontem pela primeira vez os aquecedores e o bicho vai pegar. Daqui para frente esfria pra caramba. Mas nós amamos. Até lá, fiquem na paz.